Você já parou para pensar se o evangelho que você acredita é o verdadeiro? Vivemos uma era de múltiplas vozes, influenciadores cristãos, pregadores, coaches espirituais, todos com boas notícias para te dar. Mas e se essa notícia for adulterada? E se estiverem te vendendo uma versão bonita, que não salva? Quantas vezes você já ouviu frases como: se você tiver fé, Deus vai te dar tudo o que você quiser, ou você é filho do rei, então merece viver como tal? Isso parece soar bem, certo? Mas e se for uma distorção mortal? Paulo começa Gálatas com um choque. Ele não começa com elogios, começa com alerta. Porque quando o evangelho é corrompido, não é só uma doutrina que está em jogo, é a eternidade. Hoje vamos descobrir como o capítulo 1 de Gálatas expõe falsos evangelhos que ganham palco nas redes, mas que foram amaldiçoados por Deus desde o primeiro século. Prepare-se, porque não foi por acaso que você chegou até aqui. Esta mensagem vai transformar a forma como você enxerga os seus relacionamentos e aumentar sua fé. Ouça com atenção essa breve exposição bíblica, porque nela já está a resposta que você precisa. E logo depois, vamos refletir juntos sobre como essa verdade transforma vidas hoje. Fique até o fim desse vídeo e veja que esta porção foi preparada por Deus para você. Capítulo 1 da carta escrita aos Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro, agora, o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi, no passado, o meu modo de agir no judaísmo, como, de forma violenta, eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E, na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas, quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei, outra vez, para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Gálatas é provavelmente uma das cartas mais antigas de Paulo, escrita com urgência e paixão. A igreja da Galácia estava sendo seduzida por judeus cristãos que impunham práticas da lei como condição para a salvação. Era uma tentativa de adicionar algo à cruz. Paulo escreve inflamado: o evangelho que eles estão abraçando não é apenas errado, é anátema. A palavra anátema não é branda. Significa amaldiçoado, separado de Deus. Isso revela a gravidade do que estava em jogo. A fé em Cristo puro e suficiente estava sendo substituída por uma fé misturada, performática, baseada em obras humanas.
Paulo se posiciona com autoridade apostólica, mostrando que seu chamado e mensagem não vieram de homens, mas diretamente de Cristo. Isso dá ao evangelho que ele prega uma origem divina, o que o torna inegociável. Outro evangelho é maldição. Vivemos o mesmo risco dos Gálatas, trocar o verdadeiro evangelho por versões adaptadas ao nosso gosto. Vamos ver alguns exemplos modernos? O evangelho da prosperidade, usando o nome de Deus como fonte de riqueza. O evangelho do bem-estar, prometendo vida sem sofrimento, sem cruz. O evangelho da autoajuda. Ah, esse é você no centro, e não Cristo. Evangelho diferente é evangelho falso. E evangelho falso não salva. Não aproxima ninguém de Deus. Não é porque parece certo que está certo. Nem tudo que menciona Deus é de Deus. Agradar a homens ou agradar a Deus? Quantas vezes pregadores suavizam a mensagem para não desagradar o público? Mas a cruz não agrada, ela confronta. Ser fiel a Deus pode custar seguidores, curtidas, oportunidades. Mas é isso que diferencia um servo verdadeiro de um manipulador de púlpito. Você tem silenciado sua fé para ser aceito? Tem moldado sua ética para caber no sistema? A fidelidade ao Evangelho começa nos bastidores da vida. Ainda dá tempo de andar pelo caminho correto. A revelação divina não é mera performance humana. O Evangelho que Paulo anunciou não é segundo o homem, e isso muda tudo. Não é um sistema humano de mérito. É uma revelação do alto. Enquanto o Evangelho falso diz, faça para ser aceito, o verdadeiro Evangelho diz, Jesus fez para que você fosse aceito. E isso nos liberta do ciclo de tentar merecer o amor de Deus. Procure alimentar-se de mestres fiéis à palavra, que não a negociam. Teste o que você ouve com o que de fato está nas Escrituras. Não aceite mais isso, um evangelho que te afasta da cruz. A maior tragédia espiritual é achar que está certo, enquanto está longe da verdade. Fomos claramente alertados: o evangelho é exclusivo, inegociável, e precisa ser centralizado na cruz de Cristo. Deixe que essa porção hoje seja um chamado ao retorno. Volte ao evangelho que salva. Volte à simplicidade poderosa da cruz. Volte à palavra, porque todo evangelho que tira Cristo do centro, coloca sua alma em risco. Pois se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já vos foi anunciado, seja anátema. Deixe nos comentários: eu escolho o verdadeiro evangelho. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa dessa verdade hoje. Vamos crescer juntos na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Que a suficiência da palavra continue transformando você, porções após porções. Deus te abençoe, a você que crê em seu nome e o busca. E antes de sair, lembre-se: curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. São atitudes simples que ajudam demais a levar a palavra de Deus a mais pessoas. São como ecos que levam a palavra de Deus adiante, alcançando quem talvez esteja a um clique de encontrar razão para a sua vida em Jesus. Quando você interage, o algoritmo do YouTube entende que essa mensagem é relevante e faz com que ela chegue a muitos outros corações.